Alô, Nagai. Alô, Nagai. Bom, boa tarde a todos. Nós vamos dar início ao nosso estudo, fazendo a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos ler do capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos, reconciliação com os adversários. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último ceitil. São Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26. Comentário de Kardec. Na prática do perdão, como em geral na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio, no além-túmulo, aqueles contra os quais guardam rancor, donde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto animal, morto veneno, quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que o outro a quem ele quer mal esteja preso ao seu corpo e assim menos livre para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Nesse fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, quais os de subjugação e possessão. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existências anteriores, e a qual o que sofre deu lugar pelo seu proceder. Deus o permite para os punir do mal que a seu turno praticaram, ou se tal não ocorreu, por haverem faltado com a indulgência
e a caridade não perdoando. Importa, conseguintemente, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare quanto antes os agravos que haja causado ao seu próximo, que perdoe aos seus inimigos, a fim de que, antes que a morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo de dissensão, toda causa fundada de ulterior animosidade. Por essa forma, de um inimigo encarniçado neste mundo, se pode fazer um amigo no outro. Pelo menos, o que assim procede põe ao seu lado o bom direito, e Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência. É principalmente para que elas se não perpetuem nas existências futuras. Não sairás de lá, da prisão, enquanto não houverdes pago até o último centavo. Isto é, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus. Querido Jesus, mais uma vez estamos reunidos em Teu nome para o estudo da doutrina espírita e no dia de hoje através do encontro de medicina espiritual. Permita, Senhor, que possamos estar em sintonia com os nossos amigos espirituais e que eles nos amparem, nos conduzindo no nosso raciocínio, para que tenhamos um bom aproveitamento no estudo da tarde de hoje. É em Teu nome, Senhor, em nome dos espíritos dirigentes dessa querida casa, em nome de Inácio Bittencourt, patrono do nosso encontro, mas acima de tudo, em nome de Deus, te pedimos permissão para dar por iniciado o nosso estudo da tarde de hoje. Esteja conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, hoje nós vamos apresentar o tema da sessão Atualidade lá do nosso encontro de medicina espiritual, que a gente faz anualmente lá no Leon Denis. Esse é o do ano passado, é o 27º. Em outubro, agora, nós vamos fazer o 28º. Ano que vem a gente apresenta aqui. O tema escolhido para esse ano, que passou, foi... Que passou não. Não é que passou. 2016, é isso mesmo. Foi as emoções e o mecanismo das doenças. Esse estudo, ele é baseado num livro que foi publicado lá pela nossa editora, que é Instruções dos Espíritos, e ela traz uma série de comunicações pelo médium altivo Panfiro, do Dr. Herman, o mesmo Dr. Herman daqui, Baltazar e outros espíritos lá da nossa casa, em conversa com médicos e médiuns lá do Leon Denis, sobre diversos temas. E esse livro nós estamos utilizando, já está no volume 2, o tema desse ano que nós vamos usar agora até do volume 2, que fala do sono e dos sonhos. E esse volume 1, nós pegamos esse tema. São alguns capítulos falando sobre esse assunto. E quem tem o livro, que aqui já vendeu, não sei se tem na livraria ainda, mas é um livro que não é aquele livro para ser lido como qualquer livro, é um livro para ser estudado. E para ser estudado dentro do contexto em que ele foi produzido. São entrevistas de 1980 e pouco, 90 e pouco. Ou seja, de algum tempo atrás, em que vão ter casos no livro, aqui a gente já filtrou e já está colocando de uma maneira atualizada, mas no livro vão ter até aspectos da ciência daquela época que hoje já estão atualizados. Então, o próprio conceito que o plano espiritual coloca ali, ele já está mais atualizado pelos próprios espíritos. E isso é interessante entender assim, porque a comunicação mediúnica das instruções, elas são sempre feitas em relação ao interlocutor. O limite não é o conhecimento do espírito comunicante. O limite é o conhecimento do interlocutor, o nosso conhecimento. Então, os espíritos vão dando
essas respostas e esses conceitos, muito respeitando esse limite. Se você pergunta, eu respondo. Se você não perguntou, é porque você não tem curiosidade ou ainda está apto para entender daquela maneira, aquilo vai ficando. Ou seja, é algo para ser estudado continuamente. Hoje, nós vamos fazer um cronograma adaptado, se bem que é quase o mesmo tempo, meu Deus do céu. Estou apanhando aqui do bichinho. Pronto. É o mesmo tempo que a gente usa lá. Lá nós usamos de 8h30 a 1h. É mais ou menos o tempo que nós vamos usar aqui. Não vamos usar de 2, já são 2h15. Até 6, vamos ter um intervalo próximo de 4 horas, meia hora de intervalo. E aqui nós apresentamos, como é que a gente apresenta esse encontro lá? É um tipo painel, nós desenvolvemos os temas e depois abrimos para perguntas. Aqui a gente pode fazer, porque lá a gente tem que fazer isso, porque o auditório maior fica tumultuado, se as pessoas forem perguntando, então lá a gente recolhe as perguntas e depois responde, filtrando as que podem ser respondidas não por causa do tempo. Aqui a gente pode fazer um meio termo. A gente vai, se tiver dúvida no meio, pergunta, mas se tiver algumas perguntas, depois a gente abre para a pergunta no final também, não tem problema. Nós dividimos em 4 temas. No tema 1, a gente vai falar sobre as emoções no mecanismo das doenças, propriamente dita. Tema 2, sentimento de culpa e complexo de culpa. E no tema 3, um estudo de casos, porque no livro tem alguns casos narrados pelo plano espiritual e que são interessantes ser estudados porque eles dão o antes, durante e o depois. Que nesses encontros, principalmente de mediunidade e de medicina espiritual, as pessoas sempre perguntam, e no meu caso? Tem um caso que é assim, assim, assim. Dificilmente a gente tem como responder, porque a gente não sabe. É diferente de uma visão do plano espiritual em que ele está vendo como começou, como o troço se desenvolveu e como acabou. Então a visão espiritual facilita isso. Então nós, quando analisamos esses estudos, a gente já faz de uma maneira mais completa, porque é a visão do plano espiritual com o que realmente aconteceu e não, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo outro. E no último tema, o que fazer para superar o estado de imobilização. Então, para começar, nós vamos falar desse tema, as emoções no mecanismo das doenças, que são, hoje em dia, a ciência já olha com carinho para isso, porque já reconhece as doenças psicossomáticas. Até um tempo atrás, era mais difícil se tratar dessas coisas, porque não se tinha muita noção de como isso poderia influenciar. Então, muitas distorções, inclusive, na maneira de tratar disso. Hoje em dia, não. Hoje em dia já se tem, independente do conhecimento espírita, um conhecimento melhor da medicina em torno disso. Mas aqui nós não vamos falar da medicina, vamos falar de medicina espiritual, que é muito mais o conhecimento espiritual do que o conhecimento médico. E aí a gente aproveita para dar uma introdução nisso. Quando se usa o termo medicina espiritual, e os espíritos, quando nós começamos a fazer esses estudos lá, eles deixaram isso bem claro, é a medicina dos espíritos, que é totalmente diferente da medicina humana. E a gente tem um exemplo disso com André Luiz. Quando André Luiz, no primeiro livro, lá, o Nosso Lar, ele chega em Nosso Lar, e ele vai querer usar os conhecimentos dele como médico para ajudar lá nas câmaras de retificação, e a Narcisa já dá uma enquadrada nele. Fala assim, André, aqui esse diploma não vale quase nada. Mas por quê? É só a gente pensar. A medicina olha para nós como um corpo composto de órgãos, osso, sangue e outras coisas.
olha para o cérebro como se o cérebro fosse o centro das coisas. E quando você olha o espírita, como é que o espiritismo olha para nós? Nós somos um espírito que temos um corpo físico e para ligar um ao outro temos um conjunto perispiritual. Ou seja, a medicina olha 1/3 do que nós somos. Não estamos falando da visão individual do médico, que o médico que é espírita é outra coisa. Mas a ciência oficial, ela não acredita na alma. Então, ela está olhando para 1/3 do que nós somos e está dando um laudo em cima de 1/3. É como se eu falasse assim, para a gente ver bem a diferença. Nós usamos muito isso dentro do espiritismo. O espírito é o motorista e o corpo é o carro. O médico está olhando o carro, então ele analisa a batida que tu toma, uma fratura, vai e engessa. Coração está ruim, fígado está ruim, esse problema no motor. Vai lá e mexe no motor. A medicina espiritual trata do motorista. O cara está prejudicando o carro, por que o coração está ruim, por que o motor está batendo pino, por que está queimando óleo? É porque o motorista está dirigindo errado. E você vai educar o motorista. Não vai só consertar o carro. É claro que isso tem implicação no carro. Mas é só para a gente ver bem a diferença, porque senão não poderia estar aqui falando de medicina espiritual se fosse falar de medicina humana. Não sou médico. Só que a gente está falando do espírito e das consequências dele em cima do corpo. Aí é medicina espiritual. Você está tratando da alma. E Jesus falou o quê? Jesus é o médico das almas. Então, se você trata a alma equilibrada, aí entra mente sã, corpo são. É por essa relação que a gente fala de medicina espiritual dentro do centro espírita. Então, a medicina espiritual é muito mais espiritual do que médico. Então, você pode ter um monte de médico falando sobre espiritismo. Não quer dizer que ele esteja falando sobre medicina espiritual. Às vezes, ele até fala mais de medicina do que de doutrina espírita. E aí tem problema. Porque a doutrina espírita tem só essa diferença básica que eu coloquei, de olhar como a gente é, já muda tudo. Porque você acredita na alma, acredita na sobrevivência da alma e na reencarnação, você já muda totalmente o perfil das análises do que o corpo pode trazer. Então, isso é uma grande diferença. Então, os conceitos espíritas estão aí. Influência das emoções nas doenças. Primeiro aspecto, o aspecto orgânico. O que são os micro-organismos? Os micro-organismos, eles estão ali e são um reflexo, inclusive, da postura mental do espírito. Nós temos formas, pensamentos. Os micro-organismos, na verdade, são princípios inteligentes. E esses princípios inteligentes, eles reagem ao nosso pensamento. André Luiz, no Evolução em Dois Mundos, ele coloca muito bem a característica dos grupos celulares, cada um com sua função específica, apesar de terem a mesma forma, a mesma estrutura. Mas as células, os agrupamentos celulares, cada uma tem uma função. E trabalham nessas funções independentemente. E ele fala como se fossem distritos. Porém, o governo central é o espírito. Se o espírito é equilibrado, esses grupos celulares trabalham de uma maneira equilibrada. Se o espírito se desequilibra, desanda esse negócio todo. Tanto que, com a morte do corpo, ela se dá falência dos órgãos, o espírito abandona o corpo, imediatamente depois, os grupos celulares entram em decomposição porque perdem o direcionamento, perdem o comando de quem está lá. Quando o indivíduo vem numa casa espírita tomar um passe, por conta de algum desequilíbrio, o que o médium está fazendo? O médium está, através do passe, dando uma carga nele. Vamos supor, o cara está com a bateria descarregada, o cara vem aqui, eu estou carregando a bateria dele, porque ele não está em condições de carregar a própria bateria. Então, aquilo ali é um paliativo para até que a pessoa possa se recompor. No caso desse equilíbrio, é como se o médium, pelos movimentos do passe, pela transmissão dessa energia, ele estivesse momentaneamente mantendo aquela organização estruturada
mas o indivíduo, que é o dono daquele comando, ele tem que recuperar isso. Senão, o que vai acontecer? Ele vai ficar totalmente dependente disso. E o objetivo não é esse. O objetivo é dar independência a cada um. O objetivo é dar independência de cada um. E não trazer a pessoa para a pessoa ficar, não, só passe. E aí não, tem que deixar ele em condições de sobreviver. Então, esses micro-organismos, apesar de eles estarem com as suas funções e serem parte do corpo orgânico, eles são princípios inteligentes que são influenciados pelo pensamento do espírito. Os aspectos desse processo: neutralidade, atração e expansão. O que ele quer dizer com isso? Quando você fala de neutralidade, você tem uma carga vibratória daquelas formas que estão ali. Ela pode sofrer atração de outras formas, é quando a gente fala assim, o indivíduo entra no ambiente. Esse ambiente está composto de miasmas, que são essas formas, pensamentos, e geralmente não equilibradas. Aí você entra num ambiente não equilibrado. Você pode, se estiver vibrando naquela faixa, você absorver esses micro-organismos, essas formas, pensamentos, e começar a sentir problemas físicos em decorrência dessa parte emocional. Você está colhendo aquilo ali. Mesma maneira, o contrário seria a expansão, da mesma maneira que você atrai aquilo para você, você também, quando está desequilibrado e está formando essas formas, pensamentos, por esses pensamentos desequilibrados, você também está jogando para o ambiente aqueles miasmas. Então, nós estamos em qualquer ambiente, vamos pensar de uma maneira geral. O ambiente, por exemplo, aqui, ele é o resultado da forma pensamento, do fluido, do pensamento que cada um de nós joga. Só que aqui nós temos um ambiente previamente equilibrado pelo trabalho dos espíritos. Então você tem o ambiente previamente equilibrado e nós todos colaborando com a nossa parcela de forma pensamento para esse ambiente. Como o ambiente é equilibrado, quando nós entramos aqui, nós absorvemos e sentimos isso. Tipo assim, entrei a sentir o bem-estar. O bem-estar é pela qualidade fluídica desse ambiente. Mas se eu estiver desequilibrado, eu vou estar jogando essas formas, pensamentos para o ambiente também. E aí é o trabalho dos espíritos que vão dissolver isso, e por isso às vezes não, quase em todas as situações que a gente chega desequilibrado, a gente sai melhor, porque é como se eu tivesse com aquele fogão engordurado e eu jogasse aquele produtozinho que dissolve aquilo tudo. É o que acontece quando a gente vem com essas formas, pensamentos, na nossa psicosfera, a gente entra num ambiente equilibrado, aquilo funciona com a capacidade adstringente do fluido e vai dissolvendo aquilo ali e a gente sai melhor do que entrou. Mas a gente tem que ter noção que a gente está colaborando com a nossa parcela de equilíbrio ou desequilíbrio na qualidade desse ambiente. Tá? O aspecto moral, ele vai estar claro aí por causa do papel das sensações e dos sentimentos. Tudo aquilo que, se eu tiver um comportamento moral equilibrado, o que eu vou produzir em termos de fluido? Equilíbrio. Fluidos bem posicionados, positivos, de qualidade boa, como se fosse um medicamento. Toda vez que eu estiver desequilibrado, e quando você falar assim, fora do aspecto moral, porque quando a gente fala assim, aspecto moral ou fora do moral, a gente pensa em coisas grandes. Mas não é isso, pensa em coisas pequenas, desequilíbrio meu. Eu entro com raiva aqui, eu começo a falar mal do outro. Quer dizer, são desvios da lei que começam pequenos. Mas eu vou colocando, por causa desse comportamento moral, eu vou influenciando nesse ambiente todo. O desequilíbrio das pessoas, uma pessoa que é mal-humorada, uma pessoa que a gente costuma falar que tem pavio curto, o que ela está fazendo ali? Ela, em primeiro lugar, ela está contaminando a própria psicosfera pelo seu posicionamento de desequilíbrio. A cada pensamento desequilibrado que ela produz,
ela joga na psicosfera dela esses fluidos, essas formas. Quando a gente fala fluido, é o pensamento dela movimentando a matéria sutil, que é o fluido cósmico universal. E junto com isso, ela vai influenciando nessas formas de miasmas. Essas formas, pensamentos, elas se traduzem quando você está, até a gente usa essa figura, está mandando uma flecha fluídica de ódio para o outro. Exatamente essas coisas. É uma maneira de materializar essa qualificação no fluido que você dá e atinge o outro. Então, essa postura do indivíduo, do sentimento e dessa posição moral, ela é muito contundente na hora de influenciar no outro. Mas o que a gente às vezes não, a gente não pensa nisso. O primeiro prejudicado somos nós mesmos. Porque nós estamos jogando isso, antes de sair de nós para ir para o outro, já circula na gente. Por isso que o indivíduo, quando está com raiva do outro, os sintomas nele aparecem primeiro. Se a gente fosse olhar no espelho quando está com raiva, é deprimente. Fica com medo de você mesmo. Porque as próprias expressões que a gente faz durante o processo, elas já denotam um total desequilíbrio. Imagina como isso vai repercutir por dentro. E esses sentimentos, estão lá, raiva, ódio, ciúme, sensualidade exagerada. As consequências disso, a gente vê na pele. São doenças nervosas, que ela vai lá, cefaleia, gastrite, síndrome do vaso vagal. As doenças mentais, pode chegar a esquizofrenia, paralisia, catatonia, que são faixas fronteiriças da loucura. Doenças do campo genésico, dores espasmódicas no baixo ventre, câncer, consequências de abortos. Tudo que o indivíduo vai fazendo, ele vai repercutir. Doenças cardíacas, doenças consequentes de graves decepções amorosas. Isso por conta de quê? De nós ficarmos alimentando sentimentos dentro da gente. Vou contar um caso que exemplifica bem o que a gente fala ali, câncer e essas coisas mais drásticas. A decepção amorosa, ela pode causar isso, porque às vezes você pensa assim, mas foi só uma desilusão, mas depende do que a gente guarda. Teve um caso que nós usamos uma vez no Medicina Espiritual, lá na parte doutrinária, que a senhora desencarnou, era uma trabalhadora lá do centro, e foi recebida pelo Dr. Herman, e na conversa que ela estava tendo com o Dr. Herman, ela faleceu por um câncer. Então estava tipo assim, foi uma coisa normal que aconteceu e tal, decorrência de outras vidas, uma mazela, estava expurgando aquilo ali. O Dr. Herman, na conversa com ela, falou assim, olha, você não precisava ter desencarnado disso. Eu falei assim, como? Você fez o câncer. E é legal que isso, você vê como essas coisas são intuitivas também. Os médicos, quando falam de câncer, também falam assim, fulano fez um câncer. E é realmente isso. A pessoa fez, e no caso ali, ele explicou para ela. Ela teve uma desilusão amorosa e ela guardou mágoa daquilo ali. Então ela ficou corroendo, ela fez o câncer. Então você vê, são coisas que são muito mais normais no dia a dia do que a gente pensa e que influenciam drasticamente na nossa saúde. Você vê, quanto mais mágoas, aí basta você começar a observar ou a você mesmo ou as pessoas que estão ao nosso lado. Essas pessoas que são rancorosas, que guardam mágoa, que são suscetíveis, a gente fala educadamente e espertamente quando é da gente, assim, não, é que eu sou muito sensível. Quando escutar a palavra sou muito sensível, a gente tem que falar assim, é a pessoa que se melinda facilmente. Então, qualquer coisinha que você faz, a pessoa se... Então, isso aí é sinônimo de orgulho exacerbado. Porque você se sentir assim, é porque você se acha que, fazendo isso comigo, quer dizer, eu estou me achando acima daquela condição. Quer dizer, eu estou me ofendendo, às vezes, com coisa que a pessoa, às vezes, nem falou aquilo,
com aquela intenção, eu já levo, aí junta o problema do se sentir ofendido com aquelas pessoas que exageram tudo, né? Que se vitimizam. Você vê que todos esses sentimentos de menos-valia, esses sentimentos que movimentam um sentimento de rancor e de mágoa, de ódio, eles trazem uma repercussão muito negativa na nossa saúde. Exatamente por quê? Porque quando eu penso, eu jogo veneno nessa minha química, a minha psicosfera. Capítulo 14 dos fluidos. Qualidade dos fluidos. Eles podem ser dulcificantes, adstringentes, pacificadores, amorosos, dulcificantes. E cada um dessas qualidades que são físico-químicas, elas equivalem a um sentimento. Então, o sentimento de ódio, ele vai ser um fluido deletério. Quando eu tenho um sentimento de amor por outra pessoa, vai ser um fluido dulcificante, agradável da pessoa receber. Então, esses sentimentos inferiores, eles vão exalar isso, é veneno. É como se eu estivesse jogando veneno dentro dessa economia. Só que eu jogo pensando no outro, mas eu estou jogando primeiro em mim. É igual aquela conversa de ficar sempre um cheiro de perfume nas mãos que oferecem rosa. Na mão que oferece veneno também. Porque antes de eu dar para você, eu já segurei. E isso circula aqui. Então a pessoa começa com efeitos físicos e vai estourar onde? Estoura no ponto mais fraco. Ou vai ter dor de cabeça, ou dor de estômago, ou gastrite, ou bursite, um monte de coisas que são decorrentes dessa instabilidade emocional do indivíduo. E as pessoas muito emotivas, você vê como é que são as coisas. A doutrina espírita é muito clara. E a gente sente falta do conhecimento básico da doutrina. Se você entrar na internet, você vai ver textos, hoje em dia, você vai ver textos de tudo quanto é jeito, sobre tudo quanto é assunto, qualquer pessoa falando. Hoje, mais do que nunca, é necessário você ter conhecimento básico da doutrina espírita. O que é que eu estou querendo dizer como básico? Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Gênesis, Céu e Inferno. Não pense em ler qualquer outra coisa se você não souber isso, porque você vai se enrolar. Claro, leve em consideração que pode ser espírita de segunda viagem, já ter sido espírita em outra vida. Quando você pega o Livro dos Espíritos, você, caramba, isso aqui é sinal que você já leu aquilo ali, já está interiorizado. Mas por quê? Porque as pessoas falam muita besteira por conta de desconhecimento de conceitos básicos. E fluidos é uma coisa que tem que saber. Tem que saber porque você, pelo pensamento, você modifica a qualidade desse negócio. E como a gente tem pensamento contínuo e não para de pensar, eu estou diariamente, toda hora, todo minuto, todo segundo, despejando um fluido com uma qualidade idêntica ao meu pensamento. Então, se eu sou um indivíduo equilibrado, eu estou mantendo esse circuito aqui equilibrado. Se eu tenho picos, eu vou descarregando substâncias nessa economia, na minha saúde, de acordo com esse equilíbrio ou desequilíbrio. Então, quando você fala, dentro da doutrina espírita, a palavra paixão, ela tem que ser analisada e entendida da maneira que os espíritos colocam para a gente. Paixão é o excesso que se acresce a qualquer sentimento. E nós somos latinos, a gente escuta muito isso. Né? Pô, o povo latino é muito apaixonado. Às vezes pelo lado positivo e às vezes pelo lado negativo que isso significa. O lado positivo é a paixão quando ela te movimenta para frente, para cima. E que os espíritos dão até esse exemplo. Pô, a pessoa que se dedica, aí a paixão com sinônimo de dedicação, se dedica a uma atividade, não é produtivo, não é bom? É. Por exemplo, um cientista que ele joga a vida dele ali em cima
de descobrir a cura de uma doença. Ele vai beneficiar a sociedade inteira. Só que os espíritos, quando respondem essa questão, eles falam assim, isso seria bom? Eu falo, sim. Mas será que ele realmente, quando está se dando a essa atividade, e quando ele se dá a essa atividade, ele larga a família para o lado, ele larga as atividades dele pessoal, então, aparentemente, ele está se sacrificando para o bem comum. Mas os espíritos chamam atenção, será que ele está fazendo isso com essa intenção mesmo? Ou ele está fazendo isso com a intenção de projeção individual? Isso ninguém vai saber. E ele, quando analisa essa paixão, ele fala assim, ela é útil enquanto você a domina. E ele faz uma comparação, os espíritos fazem uma comparação com um corcel. Esse cavalo brabo está ali. Assim. Enquanto você estiver dominando ele, está tudo certo. Mas quando ele passa a te dominar, aí exacerba. Por quê? Porque você perde a razão. E aí o outro lado que leva para o lado negativo da paixão. O brasileiro é apaixonado, mas em nome da paixão, olha o que a gente faz. A paixão pelo futebol. Tu vê uma torcida aí matando a outra. A paixão pela religião, mesma coisa. Paixão pela política, mesma coisa. E uma outra coisa que a gente quase não percebe, que realmente, quem ama não mata. O fulano matou por amor. Não, ele matou por paixão. É diferente o sentimento. Amor é querer o bem do outro. Paixão é querer o outro, é posse. Geralmente a gente quer dizer que está apaixonado, a gente fala que está amando. Mas na verdade é posse. E a paixão, se você olhar, porque confunde se você for ficar, mas olha pela definição espírita que não tem dúvida. É o excesso que se dá em qualquer coisa. Então, qualquer coisa que você faz em excesso e você sai daquele limite de equilíbrio, você perde a razão, a paixão te domina e você faz besteira. Então, toda vez que a gente age com a paixão, a gente, na maioria das vezes, tem uma solução errada para aquilo ali, ou tem um procedimento errado. Por quê? Agiu com a paixão em detrimento da razão. Que não quer dizer, e também outra coisa, a gente confunde isso com sentimento. Não, fulano só razão não é sentimento. Não, tem que ter razão e sentimento. Mas a paixão é excesso, então aí já tira de conduta disso aí. Então é muito importante ter essa condição para a gente saber o que está fazendo. Os sentimentos positivos, eles vão influenciar nisso. Então você vê as pessoas que vivem com alegria, que têm esse amor muito natural em relação à convivência com o outro, as pessoas que trabalham com a gratidão, tanto sendo gratos ao outro, quando recebendo essa gratidão, essa troca desses sentimentos, como são sentimentos positivos, eles fazem bem para a própria saúde do indivíduo, e como a gente viu lá no início, como você atrai e é atraído por isso, como você expande, e você está jogando isso para o alto também, você está influenciando as outras pessoas. Então nós somos influenciados e influenciamos. Quando se fala pensamento, e quando a gente fala que o pensamento modifica essas coisas, a gente às vezes só pensa em influenciar com ideias. Que eu estou no ambiente, eu absorvo as ideias que são afins à minha, e também jogo ideias que, por sintonia, as outras pessoas captam, mas não é só isso. Esses sentimentos de equilíbrio ou desequilíbrio, essas formas, pensamentos que a gente está produzindo, também interagem com os outros absorvem. Então, às vezes, quando você entra num ambiente desequilibrado, você tem mediunidade, e você ainda não está dominando a capacidade de travar essas coisas, você às vezes entra no ambiente e imediatamente você se sente mal. Alguma coisa está errada, a gente não está dominando o mecanismo, mas o que está acontecendo ali é exatamente isso. Eu estou captando as vibrações que estão ali de várias coisas, tanto dos pensamentos, como essas formas que influenciam na minha saúde.
a ligação entre o que se pensa e o que se retrata no corpo, ela está desde a época que Jesus falou para a gente, ó, vai e não peques mais. Ali ele está assinando embaixo na influência moral do indivíduo no físico. E o Espiritismo, ele vem mostrar o mecanismo pelo qual isso acontece. O poder da alegria. Isso é interessante, que todo mundo, hoje, você vê médicos, cientistas falando isso. Não, a pessoa alegre, isso é um antídoto para a doença, é isso, aquilo, outro, vamos rir mais. Aí tem até aquelas matemáticas, quando o cara ri, ele mexe não sei quantos músculos da face, quando ele chora, faz não sei o quê. Quer dizer, para mostrar até que esteticamente faz bem sorrir. Mas às vezes a gente confunde o efeito com a causa. Então a pessoa acha que ficar com aquele sorriso de selfie vai te dar saúde. O cara está lá todo mocorongo. Vamos bater uma selfie. Não, não é esse riso, não é essa alegria que vai fazer bem. Porque isso é uma consequência de que o cara quer ali naquele momento, não é o sentimento dele. O sentimento de alegria é um sentimento de estar de bem com a vida, é algo natural e não algo que você coloque exteriormente. Então você vê que quando eles fazem essas pesquisas e que as pessoas que estão de bem com a vida, que têm essa alegria, ele influencia através do mesmo mecanismo. É o sentimento, é a emoção dele que vai influenciar nesses micro-organismos, nesses princípios inteligentes que ele direciona. E é interessante isso, que André Luiz ainda chama atenção, porque a gente admite, e a ciência admite isso, pelo hipnotismo, que você é capaz de influenciar no outro ser inteligente. Isso aí, desde a época de Kardec, eles negaram a entrada do magnetismo na ciência, mas o hipnotismo aceitaram, ou seja, só mudaram de nome. E aceitaram cientificamente a hipnose, que é o que? Um ser inteligente influenciando o outro. O raciocínio que André Luiz faz é o seguinte: se essas células são princípios inteligentes, não tem pensamento contínuo, e se um ser inteligente, que é o espírito, influencia outro, com muito mais facilidade, ele vai influenciar e conduzir o princípio inteligente, que não tem pensamento contínuo. Por isso que ele fala que o dono do nosso equilíbrio somos nós. Quando você pode, o mecanismo é o mesmo. São micro-organismos que estão aqui e que vão refletir a qualidade do teu pensamento e da tua postura, em termos de sentimento e emoção. Então, tanto é para o lado ruim quanto para o lado bom. Então, vai ser a mesma coisa. E você vai obter daquilo ali os bons resultados, tanto psíquicos, porque é a postura do indivíduo, e químicos, porque são as reações que acontecem dentro do organismo, movimentadas pelas posturas do pensamento. A ciência chega até aí? Chega. Mas só que a ciência acha que a causa é o cérebro. Então o cara vai tipo, descobrimos qual é a área do cérebro que faz, dá isso, assim, assim. O cara quer mexer aqui. Quando isso é consequência, não é causa. Ela é consequência em relação ao corpo. Mas quem comanda o que está aqui no cérebro é o espírito. Aí vamos fazer também o mérito da área psique, da medicina, quem trabalha com a psicologia e com o psiquismo, chama de psique e tal, mas quem é espírita sabe que é espírito. Mas quem não é, não tem nem noção que seja isso. O psique, aí começa a ter umas formulações que para a gente é complicadíssimo. A mente, não sei das quantas, não sei o que lá. Quando para nós é a alma. Está ali, é o espírito que comanda esse negócio todo. Bom, criaturas estáveis nos sentimentos e nas emoções. Quem adquiriu, fala. Ainda sobre a alegria. Acho que não é uma pergunta, é só um ponto que eu gostaria de acrescentar o seguinte: você falou da alegria. Às vezes a pessoa está sorrindo, está alegre, mas o sentimento dela não é de alegria. Mas a gente pode estar... Eu vejo muitas pessoas que têm
problemas e são pessoas, né, que estão passando por dificuldades, mas ela não passa isso para as outras pessoas, a amargura, ela passa a alegria. Como é que é isso? Quando você começou a falar, eu percebi o que você estava querendo dizer. É que realmente, porque quando você fala alegria, não é aquela alegria do João Bobo, da pessoa que ri de desastre. Porque a pessoa olha, acha que quando se fala isso alegria, é uma pessoa que não tem problemas. E você falou exatamente o que é. É uma pessoa que, apesar de todos os problemas que tem, igual a todo mundo, ela reage àquilo. A reação dela diante daquilo ali é tipo, está de bem com a vida. É isso que a gente está falando, que se constrói. Quando a gente fala assim, que são criaturas estáveis no sentimento e nas emoções, vamos colocar exemplos práticos. Você está numa situação